Ok, nesse vídeo vou mostrar para vocês como o Vim pode poupar muito do seu tempo. Então, como exemplo aqui eu tenho esse arquivo CSS que tá faltando ponto e vírgula no final das linhas, né? Então é importante que tenha um ponto e vírgula para funcionar tudo certo. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai usar aqui, é o norm, né? O normal, que é basicamente um comando que a gente coloca as instruções que a gente quer, né? Sei lá, se a gente quer descer uma linha, a gente quer escrever alguma coisa, a gente pode digitar isso, como se a gente estivesse fazendo mesmo. Que quando a gente for executar o comando, as instruções que a gente colocou lá vão ser realizadas, né? Então, por exemplo, eu vou selecionar essa linha toda e eu quero colocar o ponto e vírgula no final dessa linha. Então eu posso selecionar tudo, apertar os dois pontos, norm, espaço, e digitar as instruções. Então, eu quero ir para o final da linha e digitar o ponto e vírgula. Beleza? Faz isso aqui. Então, aperto o Enter e, como vocês podem ver, o ponto e vírgula foi adicionado. Uma coisa boa do Norm é que ele não funciona só para uma linha, ele funciona para várias, né? Se a gente quiser. Basta selecionar as linhas que a gente quer fazer os comandos, né? Os efeitos. As alterações, enfim. Então vou selecionar essas três linhas. Então Norm ou Normal, tanto faz. Final da linha e ponto e vírgula. Então, como vocês podem ver, o ponto e vírgula foi adicionado nas três linhas. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa que a gente vai usar é o macro. Né? A gente pode gravar macros para, sei lá, a gente grava um macro, a gente adicionando o ponto e vírgula no final da linha, certo? Então a gente pode ficar rodando esse macro várias vezes para ele ficar colocando o ponto e vírgula nas linhas, né? Então, como exemplo aqui, eu vou criar um macro. Pra gente criar um macro, a gente vai apertar a tecla Q e a gente vai selecionar qualquer outra tecla, né? Sei lá, o A. E aqui ele já está gravando. Então, eu estou nessa linha, eu vou apertar o A aqui e digitar o ponto e vírgula. Vou apertar ESC e eu vou ir para baixo, por exemplo. Tá? É isso que eu quero que o macro faça. Para parar de gravar, a gente aperta o Q de novo. E para rodar, a gente vai colocar o... esqueci o nome desse caractere. O arroba, acho que é arroba. É o arroba. Eu posso colocar aqui o screen key. Se você não sabia, dá para digitar comandos dentro do Vim. Desculpa. Basta você colocar o ponto de exclamação no começo. Então, screen key. Beleza? Então, para rodar o macro, a gente vai apertar o arroba e a tecla que a gente escolheu na hora de gravar o macro. No caso, foi o A. Então, A. Então, como vocês podem ver, o macro está sendo executado. Tá? Macro bem simples. Outra coisa, a gente pode digitar um número, por exemplo, 20, certo? E depois a gente vai colocar o arroba e o A. O que ele vai fazer? Ele vai executar o macro 20 vezes. Tá? Aí. Então, isso também é bem útil. Tá? Então, com o macro e o norm apresentados, vamos colocar tudo aqui. Tá? Então, outra coisa, na verdade, que tem que ser apresentado é que, digamos que eu queira selecionar esse parágrafo inteiro aqui. Tá? O que a gente pode fazer? Eu posso apertar o V, Shift V, né? Para selecionar tudo. Depois do Shift V, a gente pode apertar a tecla A. A tecla A é de Around, né? E aqui, depois a gente pode escolher como a gente quer selecionar o parágrafo, né? Então a gente vai digitar a tecla P. Então, traduzindo, né? A gente está selecionando Around Paragraph, né? Mas a gente pode selecionar outras coisas também. Inclusive, ao invés de Around, a gente pode digitar o I, né? De In. Então, Shift V, In, e a gente pode colocar as chaves ali. Né? Então ele vai selecionar dentro das chaves, tá? Isso também vai ser útil. Então, agora sim, com tudo isso apresentado, vamos criar o macro, né? Então eu vou colocar aqui no começo, tá? Apertar a tecla Q e o A. Uma coisa boa do macro é que você pode deixar aqui rodando, você pode demorar o tempo que for, que isso não vai afetar na hora de executar o macro, tá? Então beleza. Como o macro ele vai iniciar dentro do
Qual é o nome desse negócio? Acho que é container, né? Que fala em CSS. No início do container, então a gente vai ter que apertar a tecla J para ele abaixar. Né? A gente vai selecionar aqui tudo, né? Dentro das chaves, né? Então o símbolo das chaves ali, ele vai selecionar tudo. A gente vai digitar os 2 pontos, norm, a, ponto e vírgula. Beleza? Beleza. A gente vai apertar J, apertar J de novo, né? E a gente vai parar o macro. Tá? Então eu vou pôr aqui no começo. Agora eu vou pôr para executar esse macro, sei lá, 20 vezes. Né? Como vocês podem ver, foi rodado o macro 20 vezes, então 20 vezes já acho que passa, né, do suficiente do que a gente precisava para ele fazer em todo o documento. Tá? Se for um documento muito grande, né, você pode pôr, sei lá, 200. Né? Escrever 2002, né? 200 e executar o macro. Tá? Funciona numa boa. Então, como vocês podem ver, né, a gente, aqui já tinha, né, a gente colocou o ponto e vírgula em todas as linhas, sem nenhum erro. Né? Então é bem tranquilo. Aqui ainda é um arquivo muito curto, né? Tem poucas linhas aqui. Tem só. Ué, doideira. 26. Ah tá, eu que sou cabeção. 57, na verdade, nós vi completamente errado. Mas a gente já conseguiu economizar bastante tempo aqui, né? Então, é basicamente isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém, não sei. Mas talvez eu grave outros vídeos de dicas de Vim. Não tenho certeza, né? Não sou muito frequente aqui nesse canal, mas talvez eu grave. Tá? Então, até o próximo vídeo.